Denise, o que está acontecendo com o mundo que as pessoas estão mais sensíveis e imaturas? É uma pergunta interessante, né. Realmente, assim, a gente vê que as pessoas estão à flor da pele, essa imaturidade, a gente precisaria dar uma olhada o que que os estudos têm mostrado sobre isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem pessoas bastante imaturas sim, a gente também tem pessoas que têm uma maturidade, a gente olha e não acredita que aquela pessoa tem só a idade que ela tem. Então teria que dar uma olhada, assim, a impressão que dá, e talvez porque a gente tenha bastante contato com isso, a impressão que dá é que realmente, né, existe essa imaturidade. Mas se a gente for pensar na imaturidade emocional, ela é geral? Por quê? Porque a gente não foi ensinado na escola, a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Muitas vezes o paciente chega no consultório ou quando a gente está conversando com os nossos amigos mesmo, e aí a gente pergunta, a pessoa conta: "Ah, daí aconteceu tal coisa". E quando você faz a pergunta: "E aí, como que você se sentiu?". Aí a pessoa diz: "Ah, eu senti uma coisa", ou então ela diz: "Eu me senti burro". Vamos pegar, né, um exemplo assim: "Ah, eu me senti um burro". Isso não é um sentimento, isso não é uma emoção, isso é um pensamento. Eu sou burro. As pessoas não aprenderam a nomear, a entender, a identificar, a monitorar aquilo que elas estão sentindo. Então, como que a gente vai fazer uma autorregulação, uma gestão daquilo que a gente está sentindo, se a gente não sabe nem o nome disso? Então, realmente, essa imaturidade emocional ou a falta, né, uma inteligência emocional diminuída é uma característica nossa. Muitas pessoas elas vão aprender o que é uma angústia, o que é uma tristeza, ou mesmo o medo, quando estão em terapia, que consegue dar o nome para isso e aí dizer: "Não, então para lidar com isso, eu preciso fazer tal e tal coisa". Outra emoção que pega muita gente e que é dificílimo de lidar é a raiva. Alguns transtornos têm ela muito marcada, né, e aí a pessoa com raiva, ela entende que a raiva dela são os comportamentos dela, quando na verdade não. A raiva é a emoção que ela sente, e se ela conseguir identificar, se ela conseguir racionalizar sobre aquilo que ela está pensando e entendendo da situação para que aquela raiva venha à tona, ela vai conseguir, fazer a gestão disso, ela vai conseguir lidar muito melhor com a raiva. Ou ainda, quantas vezes a gente mesmo, já deu respostas para as pessoas e depois em casa: "Ai, por que que eu não falei tal coisa? Por que que eu disse isso?". Isso é uma falta de consciência emocional. A gente não está ali observando o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a gente está indo no automático. Então, aprender inteligência emocional é isso, é aprender a reconhecer o que que eu estou sentindo. Como é que é o nome disso? O que está disparando isso em mim? Qual é o fator desencadeante ou o gatilho disso? Então, se isso é o gatilho, como que eu vou lidar agora com isso? Como que eu posso fazer para essa emoção que está muito intensa? Então, eu conseguir me autorregular e aí tomar uma decisão, e aí falar alguma coisa, e aí fazer, ter uma atitude ou um comportamento. Então, no momento que a gente aprende a fazer isso, a vida fica muito melhor. Sim, mas como tu falou, né, a gente precisa nomear essas emoções. Mas se eu não conheço todas elas, talvez a gente conheça todas elas, mas querendo ou não, é muito difícil tu nomear um sentimento que tu não controla. Se tu não controla, dificilmente tu vai entender ele a ponto de, tá, esse sentimento que eu tô sentindo é raiva. Será que é raiva mesmo? Então, como é que a gente pode olhar pra dentro de si e falar, tá, esse sentimento é X. E depois disso, como é que eu controlo esse sentimento já que eu nomeei ele? Porque na minha cabeça é muito fácil tu nomear, corretamente aquele sentimento, justamente porque eu já pesquisei sobre essas questões de nomear sentimentos para te ajudar. Mas é muito fácil falar isso. A parte difícil é eu conseguir resolver esse problema depois de eu nomear ele.
como é que a gente consegue identificar o sentimento correto, nomear ele e depois corrigir esse sentimento? Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Por que que tu acha que não dá para corrigir ou para controlar? Tu realmente entende que não dá para controlar uma emoção difícil? Olha, eu sempre falo que controlar é uma parte muito difícil da gente, a gente consegue direcionar ela. Isso. Mas eu falei controlar de uma forma que as pessoas consigam entender. Tá. Aqui, então acredito que é muito mais simples a gente, em vez de tentar controlar, direcionar. Então Dá uma seria administrada, né? isso, então seria Isso. correto a gente falar, ok, eu não vou controlar, eu vou direcionar esse sentimento, ou existe outra forma também, além de direcionar o sentimento? Não, não. A pergunta que eu fiz é no sentido de eh, se a gente tem o pensamento de eu não consigo controlar, aqui a gente já tem um problema. Já tem uma Hum. distorção cognitiva. Porque sim, a gente pode controlar. E talvez tu tenha aprendido que não é possível controlar. Mas sim, é totalmente possível e tu controla várias emoções no teu dia a dia, só que talvez tu não se dê em conta. O que fica muito claro para ti, muito evidente, são aquelas que tu não controla. Uhum. Então vamos lá. Quando o Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, começou a criar a abordagem, como que foi? Ele percebeu que os pacientes dele deprimidos, eles tinham uma visão muito pessimista do mundo, né? Do mundo, das pessoas, de si mesmo. Então, qualquer coisa que acontecia, eles olhavam para aquilo de forma negativa. E aí ele observou que não são as situações em si que nos causam sofrimento. Ou, vamos trazer aqui para o tema que a gente está falando, então, não são as situações em si que nos causam uma emoção boa ou ruim, mas sim a interpretação que a gente tem dessa situação. Então, quando a gente tem uma emoção muito intensa, quando algo dispara na gente, não precisa nem ser uma situação, pode ser um pensamento, uma lembrança, né, que a gente está tendo, ou sentiu o perfume, lembrou de algo ruim ou algo bom que viveu, ou uma situação difícil que está passando, e a gente tem uma emoção muito intensa, é muito importante que a gente faça a pergunta: o que é que está passando pela minha mente neste momento? No que eu estou pensando agora? Porque, por exemplo, se eu estou aqui nesse podcast e eu começo a pensar, as pessoas não vão gostar do que eu estou falando um monte de bobagem, isso aqui está muito ruim, vai ficar entediante, as pessoas não vão gostar. E eu entender essa situação dessa forma, eu posso começar a ficar ansiosa, eu posso começar a sentir medo numa intensidade muito grande. Só que a gente se dá em conta disso quando a gente está sentindo a emoção, quando eu percebo, meu Deus, meu coração está disparado. Eu tô com a voz trêmula e eu tô muito ansiosa. Faz a pergunta: o que é que está passando pela minha cabeça nesse momento? E aí talvez você vai chegar nisso. Eu tô achando que as pessoas não vão gostar disso aqui. É isso que tá me deixando ansiosa. E quando a gente trabalha esses pensamentos para deixar eles o mais realista possível, a gente diminui a intensidade daquela emoção.